Olá pessoal, tudo bem? Modificando um pouco as nossas aulas, fazendo um pouco mais dinâmica para vocês. Agora vocês estão me vendo, tá certo? Vamos dar continuidade às nossas aulas de biossegurança, falando o restante dos riscos ocupacionais no consultório odontológico, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente trabalhar legal. Bem, agora vamos falar sobre riscos biológicos. O que são riscos biológicos? É o que mais nós temos de mais perigoso, talvez, no consultório odontológico, que justamente vocês estão vendo aí a grande dificuldade dos dentistas trabalharem com essa Covid. E justamente a nossa proteção vai ter que ser duplicada agora, né? E justamente porque não temos os materiais, nossos materiais de proteção contra os aerossóis são muito fracos. Eu vou montar uma aula no finalzinho do semestre para vocês, com algumas orientações justamente de consultório odontológico diretamente, tá certo? Mas vamos ver aí questões de riscos biológicos e aí como podemos ser contaminados também através do risco biológico. Então, o risco biológico é a exposição de materiais biológicos, tá bom? De micro-organismos patogênicos. Eles podem vir do sangue, podem vir de fluidos da placa bacteriana, né, através de mofos, bolores e as vias aéreas. Então tudo isso você já sabe que existe no nosso consultório odontológico, certo? Como pode acontecer as vias de contágio e de transmissão do risco biológico? Através das vias aéreas, né, ou seja, o ar que tem dentro do consultório, de espirro de uma pessoa, de tosse de uma pessoa, como tudo que nós estamos vendo agora por conta do coronavírus. Tudo encaixou perfeitamente com a nossa aula. Através dos instrumentos rotatórios que nós temos, que jogam o ar direto aí, expelindo o ar pelo consultório todo. Inclusive eu tenho um equipamento que eu mandei, um amigo meu de Portugal mandou um vídeo de um equipamento muito bom, que ele suga todo o aerossol que está ali se formando, ele chupa todo o aerossol praticamente imediatamente. Perfeito. Vou tentar colocar na aula aqui para mostrar para vocês nessa aulinha lá ou quando a gente se encontrar, se Deus quiser, na sala de aula, ok? Então, através de espirro, instrumentos rotatórios, a nossa sonda também ali, que transmite tudo que tem aerossol, tá certo? Quais são as principais doenças que podem ser causadas? Tá, e você já sabe, né? Antes de falar das doenças, quais são os tipos de contaminação por via aérea? Nós temos contaminação direta e contaminação indireta. Contaminação direta é quando o cara espirra, você já pega. Ou com o aerossol no consultório direto, como vocês já estão vendo aí na mídia. E indireta é quando o cara espirra, é como a gente fala, não pega na porta do elevador, não pega no elevador, não pega no botão do elevador, entendeu? Como eu sempre falei para vocês, escada rolante, ônibus e etc, tá bom? Vamos continuar falando sobre isso. Vamos lá. Bem, quais são as doenças principais que são transmitidas por via aérea? Doenças meningocócitas, como meningite, gripe, influenza no caso, mononucleose, né, que são ulcerações tipo aftas grandes, rubéola, sarampo e tuberculose também, que é transmitido por via aérea. Tudo bem? Quais são os procedimentos para a gente minimizar toda essa confusão? Minimizar. Primeiro, o uso de potentes sugadores e de dique de borracha. Esses diques de borracha são aqueles de isolamento de canal que a pessoa coloca e isola só o dente que vai fazer o procedimento, ou seja, a região de dentro da boca fica isolada, como está na foto mostrada aí no cantinho para vocês, ó, essa foto aqui, tá? O dique de borracha, ele isola só um dente e a gente consegue fazer o tratamento nele sem que haja exposição da boca do paciente, tá legal? O sugador potente, sugador de bombas ciclones, que são bombas grandes. Esse outro aparelho que eu vou mostrar para vocês, que é um sugador potente mesmo, que ele é externo, ele fica do lado do paciente, então quando sai o aerossol ele já puxa. Vou mostrar isso depois para vocês, que eu não consegui colocar nessa aula de hoje ainda. Evitar seringa tríplice na forma de spray, porque a seringa tríplice, um lado um lado seca, o outro lado emite água. Quando você aperta os dois, você emite o spray,
Então evitar estar jogando esse spray, jato de spray muito grande na boca do paciente, que quanto mais jato, mais se espalha o meio ambiente, tá bom? Regular a saída de água, né, da caneta. Quando a gente aciona a caneta de alta rotação, aquela saída de água ali de dentro, a gente consegue regular para não se espalhar muito, mas tem que ter água, tá bom? Higienizar previamente a boca do paciente, isso daí nós já vimos, já conversamos sobre isso. Manter o ambiente ventilado quando puder, principalmente depois de algumas consultas. Usar máscara, usar óculos de proteção, isso aí os EPIs normais que a gente já conheceu, tá bom? Vamos seguindo. Opa, problema. Aqui. Transmissão por sangue ou fluidos orgânicos. Então nós temos manipulação com sangue quando a gente mexe, que aí realmente é uma transmissão perigosa. Por quê? Porque nós temos a HIV e nós temos as nossas hepatites da vida. Então essas duas estão muito ligadas à transmissão, além de outras doenças também. Então, através de percutâneo, pela mucosa, mordedura humana. Vai dizer, mordedura humana? Como isso acontece? Às vezes de uma pessoa morder outra e através dessa mordida transmitir uma herpes, por exemplo, tá bom? E transmitir algum tipo de infecção. Então vamos lá, seguindo. As principais doenças, né? Hepatite A, hepatite B e a AIDS, que vocês estão vendo algumas lesões aí no cantinho. Vocês estão vendo essas lesões aqui, que são pequenas lesões de AIDS, né, que existe, que vocês percebem na cavidade bucal, tá legal? E aqui o material que a gente usa para trabalhar do acidente, que a gente pode se acidentar. Seguindo, quais são os procedimentos para minimizar? Aí é o foco de vocês, tá bom? O que é que vocês têm que fazer? Ter atenção na realização dos procedimentos, ou seja, você não pode descuidar. Toda vez que você estiver manuseando agulha, manuseando lâmina de bisturi, até o mesmo a cureta de Grace que vocês vão utilizar, principalmente na lavagem do instrumental, vocês têm que ter cuidado. Qualquer vacilo fura, tá certo? Não utilizar os dedos como anteparo de pérfuro cortante, isso é interessante. Você não tem que reencapar assim, tá? Você tem que entrar por baixo. Não pega nunca em nada para colocar a agulha reencapando. Se você vir em algum outro lugar, está errado. Quem diz não é André, é Anvisa. Tudo isso que tem aí tem aquele livrinho que eu enviei por você na plataforma amarelo da Anvisa, tá legal? Tem tudo lá naquele livrinho. Não reencapar, entortar e quebrar e retirar a agulha com a mão. Isso aí é outra coisa. Por exemplo, muita gente utiliza quebra agulha para poder fazer um procedimento. Nunca faz isso, que você pode sem querer depois pegar essa agulha e quebrar também. Então esses são os procedimentos que mais deve ser feito e ter cuidado, para não ter contato, não ter que pegar nenhuma doença dessas. Seguindo, o último risco de transmissão por via direto e indireto, como eu comentei lá na frente. Direto por contato através da mão, pele de um paciente, tá? E através de pegar, ó, como a gente está vendo aí nas figuras, né? Pegar aqui, ó, muito bem, pegar na maçaneta com a luva, tá bom? Pegar aqui, depois que você atende o paciente, pegar no rosto e passar. E como vocês estão vendo as precauções do coronavírus, tá legal? Então vamos entender esses três tipos de riscos biológicos de transmissão para poder a gente fechar, estudar para nossa outra provinha que vem aí, tá bom? Seguindo então, aí o contato direto. Quais são as principais doenças de contato direto? Herpes, né? Piolho. Eu atendia no posto de saúde, caiu piolho no meu jaleco do paciente, de uma criança, caiu. Escabiose, micose, são as principais doenças que a gente pega por contato direto do paciente, tá bom? Quais são os procedimentos para diminuir esse risco? Uso de EPIs, com certeza. Higienização das mãos sempre, sempre. Lembra da musiquinha que eu queria cantar para vocês e não cantei? Por já estava na contaminação do coronavírus. Então, tá vendo só? Desinfecção de superfícies, vocês já tiveram aula de desinfecção, de esterilização, já sabem tudo como proceder, ok? Bem, riscos ergonômicos. Esse risco ergonômico eu não vou me detalhar muito para vocês, só quero que vocês saibam quais são e as doenças que são mais acometidas, só isso, porque a professora Cristina está dando para vocês ergonomia direto. Então ela vai falar também disso mais aprimorado, mais aprofundado para vocês, tá legal?
ou a professora da noite, que é diferente. Tá legal, professora Maíra? Vamos lá. Então nós temos as doenças ocupacionais, estresse, lesões posturais, lesões por reforço repetitivo, que ela é. Isso daí a professora Cristina vai relatar com vocês com mais profundidade. Seguindo, como vamos minimizar esses riscos? Organizar o ambiente de trabalho, fazer o planejamento diário. Ela já deve ter falado dessas aulas todas para vocês. Então essa parte de riscos ergonômicos fica para o lado dela. Por que eu coloquei aqui também? Porque faz parte do livrinho. Então tudo do livrinho eu tirei e coloquei na aula para seguir a risca a Anvisa, de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ok? Seguindo. Riscos mecânicos. Esse aqui é pouco provável que aconteça com vocês. Por quê? Porque são riscos que no consultório de vocês, lá no Metropolitan, né? Lá no Miraci e outros, no Evolution, Connection, não vai acontecer. É a organização do espaço físico. No caso, só se for muito pequeno, que aí dificulta o traslado ali do paciente seu, tá? Mas, de antemão, o consultório de você vai estar padronizado e aí a coisa melhora. Então, esse risco mecânico ou de acidente, realmente, se for uma coisa muito pequena, mas, por exemplo, instrumental com defeito, pode acontecer instrumental com defeito. Aí vocês podem causar no paciente e em vocês também. Então, tem que ter cuidado, tá certo? Vamos lá. Quais são as principais para minimizar o risco disso? Manter os equipamentos sempre modernos, com base no Ministério da Anvisa, instalar equipamentos com área adequada. Tem dentro do livrinho da Anvisa, essa RDC 50 que está bem aqui, essa RDC 50 tem toda a normativa de como montar um consultório odontológico, de que precisa para fazer as dimensões do consultório odontológico. Instrumentais em número suficiente de qualidade. Lógico que você não vai comprar 5 pacientes, 5 instrumentais. Não, você tem que comprar o dobro. Se for 5 pacientes, tem que comprar 10 instrumentais, tá bom? Realizar manutenção sempre preventiva da parte hidráulica, das mangueiras. Implantar o programa de prevenção de riscos ambientais clínicos. Isso aqui vai ser só uma aula também, que quando eu vou falar para vocês sobre os lixos, tá bom? E realizar o planejamento e agendamento correto do seu consultório odontológico. Isso aí você também vai aprender em uma aula só de administração lá no 8º semestre, tá bom? Vamos lá. Risco pela falta de conforto e higiene. Esse aí também vocês não devem passar, mas esse caso aí é um pouco grave quando se trata de serviço público. Então a gente tem que estar com cuidado, que é a exposição do profissional a um ambiente de risco, né? Ambiente que não é salubre, que a gente chama, tá? Então, sanitários insuficientes num posto de saúde, ausência de ambientes arejados. Isso acontece muito em saúde pública, tá bom? Falta de produtos, ausência de água potável, não fornecimento de uniformes, falta de locais para lanche e refeições, falta de proteção contra a chuva. Então tudo isso é falta de conforto e higiene. Então isso acontece mais em serviços públicos. Tudo bem? Seguindo. Bem, o que é que a gente tem que minimizar? Lógico, né? Proporcionar condições adequadas de higiene, conforto, né? Condições salubres de trabalho. Então tá aí umas fotos para vocês mostrando consultórios. Se uma unidade de saúde sempre fosse assim, seria maravilhosa, né? Mas a gente tem que se acostumar e tem lei para isso. Norma regulamentadora número 24, que tá aí para vocês. Tá legal? Seguindo. Por último, risco social. O risco social é aquele risco que não está naquela classificação de cores lá na frente, na primeira aula. Ele não está. O que é o risco social? O estresse. É você estar com problemas, leva para o consultório, do consultório leva para casa e assim sucessivamente. Então, esses são riscos chamados sociais, problemas pessoais, ok? Você só tem que saber a característica de cada um deles, principalmente as cores, saber a relação de cada risco, o que é cada risco, estudar mais o biológico também, que vai ser feita perguntas em cima desse biológico. E seguindo, minimizar os efeitos de riscos sociais, organizar o tempo de trabalho, geralmente classificação de 8 horas, você vira isso ergonomia. Trabalhar em equipe, também vocês viram isso ergonomia. Interagir com a equipe, com a comunidade. Trabalhar em ambientes ergonômicos, já falei. Deixar os problemas pessoais fora do ambiente, que é difícil, mas tem que deixar. E conhecer os limites de horas de trabalho de cada um de vocês. Tá certo? Para a gente terminar,
a nossa aula, vídeo aula comigo agora, né? Alguns fatores a considerar. Primeiro fator a se considerar: o profissional de saúde que se mais expõe a risco na sua prática odontológica. Uma das nossa profissão é uma das que se expõe muito a todo esse contato de várias maneiras possíveis, assim como a medicina. Só que nós somos um pouco mais por conta do tamanho de aerossol que a gente está, e nosso foco está muito próximo, que é a boca do paciente. Então nós estamos sempre ali em contato direto. Então é necessária a adoção de medidas, de precauções, medidas que vão ser padrões, e agora vão aumentar mais ainda essas medidas vão ficar mais rigorosas ainda dentro dos consultórios odontológicos. Essas medidas devem ser seguidas, utilizadas, tá? Não deve ser desleixado essas medidas. E o profissional de saúde é aquele que responde pela negligência ou falta de cuidado no ambiente de trabalho. Tem muito colega, por exemplo, eu sei que por necessidade está trabalhando, legal, mas não está tomando as medidas, ou seja, o contato dele é muito grave. Já saiu uma pesquisa aí dizendo que muitos dentistas pegaram logo no início. Por quê? Porque não sabiam o que estava ocorrendo, e o contato nosso é rapidíssimo. E só dentista com aquela máscara, e às vezes nem usa óculos, como muita gente usa só o seu óculos, e o que aconteceu? Entra pelo lado. E entrou pelo lado, já era, pegou Covid e assim por diante. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula aí, como aparecendo. Daqui para frente vão ser essas. Temos esse mês de maio para tocar, e vamos ver como é que vai desenrolar essas nossas práticas, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem em casa.